Voltamos, né, para falar mais um pouquinho sobre normas gerais de circulação e conduta e terminar o tema relativo aos veículos que têm prioridade de passagem. Beleza? Já vimos os precedidos de batedores, já vimos veículos que fazem a prestação de serviço de urgência e agora a gente vai ver quais veículos? Os veículos que trabalham na prestação de utilidade pública. E aí no final a gente vai fazer uma tabelinha aqui para diferenciar uma coisa da outra para que você não caia em pegadinha de prova. Beleza? Agora a gente vai trabalhar então o artigo 29, inciso 8º, na sequência. Beleza? E o que a gente vai trabalhar aqui? Artigo 29, inciso o quê? 8º. Beleza? O artigo 29, inciso 8º, ele nos diz que são veículos de prestação de serviço de utilidade pública. Beleza? São aqueles veículos que vão trazer para a população certa comodidade. Algo que se eles não fizerem, a população vai sentir de alguma forma. Então você já linka que, opa, eu já vi veículos nesse formato, mas eu não sabia que eram veículos de prestação de serviço de utilidade pública. Beleza? Esses veículos têm alguma prioridade? Beleza? Olha só o que consta lá no artigo 8º e vem comigo, olha só o que diz. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via. Quando em atendimento na via é a primeira informação que você precisa absolutamente saber, tá? Porque esse veículo tem que estar em prestação de atendimento na via. Eles gozam de duas prerrogativas. E quais são as prerrogativas? De livre parada e estacionamento. Então, anota assim, ó. Quando eu falo de veículos de prestação de serviço de utilidade pública, primeira coisa que eu tenho que saber, e talvez a mais importante, é só quando da prestação do serviço. Só quando a prestação de serviço, professor? Sim. Vamos te dar um exemplo aqui, ó. O veículo que cata o lixo na rua é um veículo que presta serviço de utilidade pública. Eu posso pegar esse veículo e comprar pão com ele? Eu não posso pegar esse veículo e comprar pão com ele e mesmo assim ter as minhas prerrogativas. Esse veículo só vai ter as prerrogativas que a gente já vai falar quando ele estiver na efetiva prestação de utilidade pública. Beleza? Prestando um serviço para a população. Então, olha só. Vai ser esse tipo de veículo aqui só quando tiver na prestação do serviço. E eles têm quais prerrogativas? Beleza, professor. Qual prerrogativa ele terá quando ele estiver no serviço de prestação? A primeira prerrogativa é de livre circulação, né? Circulação. É perigo de polícia, pô. Livre estacionamento. E também livre parada. Beleza? Por que ele não tem a livre circulação? Que é diferente, tá? Coloca assim, ó. Não tem livre circulação. Ele pode conduzir sobre o passeio? Ele não pode conduzir sobre o passeio. Ele pode conduzir na contramão de direção? Ele não pode conduzir na contramão de direção. Por mais que você veja todos os dias os veículos que prestam serviço de utilidade pública, a exemplo, o caminhão do lixo, andando na contramão de direção, ameaçando o pedestre, fazendo um monte de um monte de merda. Você já viu eles fazendo um monte de merda, eu sei que já viu. É foda pra cacete, derramando, jogando o objeto na pista. É foda, mas não pode fazer. Beleza? Porque não tem a livre circulação. Ele tem só o livre estacionamento e parada no momento da prestação de serviço. Ou seja, ele pode parar num lugar que é proibido a parada. Pode. Ele pode estacionar num local que é proibido o estacionamento. Ele pode. Ele pode parar ou estacionar durante a prestação de serviço de utilidade pública na pista de rolamento. Ele pode, mas ele não tem a livre circulação. Não tem a livre circulação, ele não pode passar pelo canteiro central, ele não pode furar um sinal vermelho, ele não pode andar na contramão. São exemplos muito corriqueiros hoje, quando você olha o veículo prestando serviço de utilidade pública na modalidade de recolhimento do lixo. Beleza? Então presta atenção nisso aqui. Beleza? Para que ele seja
Para que ele tenha as prerrogativas de livre estacionamento e também de livre parada, ele terá que ser o quê? Identificado. Essa identificação está lá na resolução que fala sobre as iluminações. Lá, o CONTRAN nos diz que para sinalizar um veículo que dá prestação de serviço de utilidade pública, eu terei, além de outras, uma luz intermitente na cor amarelo âmbar. Olha só que tesão isso aqui. E a gente vai fazer uma diferenciação já já. Ele, para ser identificado, ele tem que ter uma luz intermitente. E essa luz intermitente, lá na resolução, fala que é amarelo âmbar. Beleza? Professor, me dê alguns exemplos mais aí de veículos de prestação de serviço de utilidade pública. Eu dou, filho, olha só. O veículo plataforma. O veículo plataforma. Aquele que carrega o carro que ficou quebrado na pista. Esse veículo, ele vai ser um veículo de prestação de serviço de utilidade pública. Ele terá que estar identificado de alguma forma, né? Sim, ele vai ter que ter uma iluminação intermitente na cor amarelo âmbar. Beleza? Outro veículo, professor, aquele que faz, que trabalha na energia elétrica. Que faz manutenção na energia elétrica. Esse veículo também é um veículo de prestação de serviço de utilidade pública. Nós já falamos, né? O caminhão do lixo. O que mais? Saneamento. E outros, tá? Porque não consta aqui no Código de Trânsito, é só uns exemplos para você clarear essa sua cabeçona aí. Olha só, então eu tenho um veículo de prestação de serviço de utilidade pública, ele só vai ter a prioridade de livre estacionamento e parada quando da prestação de serviço prestação do serviço. Esse veículo não tem livre circulação. Não tem. Agora, quando ele tiver a prioridade de estacionamento e parada, ele tem que estar devidamente identificado. Não tem que estar devidamente identificado? Sim. De que forma? Luz intermitente na cor amarelo âmbar. E aqui eu citei alguns exemplos para você. Vamos lá dar uma olhadinha o que fala o artigo 8º, o inciso 8º do artigo 29. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e também de livre estacionamento, não é isso? Que está dizendo ali? É isso aí, professor, que está dizendo ali. Ó, livre parada e livre estacionamento. No local de prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados. Qual é a sinalização que o CONTRAN deu para eles? O CONTRAN deu para eles uma sinalização específica, que é uma luz intermitente na cor amarelo âmbar. Beleza? Devendo ser identificado nas formas estabelecidas pelo CONTRAN. A forma estabelecida pelo CONTRAN foi, entre outras, a luz amarelo âmbar. Beleza, meu filho? Olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um quadro comparativo para você entender quais são as diferenças desses três tipos de veículos. O precedido de batedores, o veículo de polícia e também o veículo de prestação de serviço de utilidade pública. Por quê? Porque isso aqui despenca em prova. Isso aqui vende mais. Isso aqui é foda em prova. E se você errar, perdeu uma questão fácil. É só ter esse bizuzinho que eu vou te passar agora. Tá bom? Então vem comigo aqui que a gente vai apagar e vou fazer esse quadrinho aqui pra gente, pra você pegar todas essas informações e colocar no seu resuminho, tá? E a partir daí, você tá proibido de errar a questão de prova nesse sentido. Por quê? A partir daqui ficou fácil, né, filho? Então, olha só, aqui os batedores. Aí eu vou fazer uma diferença aqui com os veículos de polícia e você vai entender veículo de polícia, aquele rol que a gente colocou lá do artigo 7º. E tem diferença de quê? Dos veículos de utilidade. Beleza? Beleza. Os veículos de batedores estão lá, isso aqui tudo no artigo 29, lá do nosso Código de Trânsito brasileiro, tá? Esse aqui é o 29, inciso 6º. Esse aqui é o 29, inciso 7º. Esse aqui é o 29, inciso o quê? 8º. Beleza? Professor, vamos lá. Veículos precedido de batedores, eles têm quais prerrogativas? Eles têm a prioridade. Beleza? O veículo de polícia tem prioridade? Também tem a prioridade. Aqui, os veículos de utilidade têm alguma prioridade? Tem prioridade.
Aqui mitigada, mas tem prioridade. Beleza, professor. Isso aqui, o que mais tem os batedores? Os batedores, eles têm a prioridade, mas tem que respeitar a norma. As normas. E aqui acabou. Beleza? Aqui eu tenho prioridade mais circulação, mais estacionamento e mais parada. Beleza. Tudo isso aqui quando em prestação de urgência. E quando eu falo de urgência, eu tenho que estar com dois dispositivos. O alarme sonoro e também a iluminação. Beleza? Beleza. A gente já vai diferenciar as duas coisas. E por último aqui eu tenho prioridade, não tem? Mitigada? Tenho. Eu tenho aqui durante a prestação do serviço, eu tenho circulação. Aqui durante a prestação de serviço eu tenho circulação. Eu tenho estacionamento e parada. Estacionamento e também parada. Aqui eu tenho que ter dispositivo de iluminação? Eu tenho que ter, né? Aqui no caso, o dispositivo de iluminação é amarelo, âmbar. Beleza. Questões agora para sua prova. Olha só que tesão. Os veículos precedidos de batedores, eles deverão ter iluminação intermitente e dispositivo sonoro? Não. Não deverão. Beleza? Não precisa ter. Agora, os veículos de polícia, aqueles socorro de incêndio, polícia, salvamento e também os de fiscalização de trânsito. Eu tenho que ter dispositivo sonoro e alarme intermitente? Tenho que ter. Eu devo usar quando? Em serviço de urgência. Nesses casos eu tenho o quê? Prioridade de trânsito, circulação, estacionamento e parada. Beleza. Os veículos de utilidade pública, eles têm alguma prioridade? Prioridade mitigada. Mitigada porque é só de estacionamento e parada. Para que eu tenha essa prioridade aqui de estacionamento e parada, eu tenho que estar devidamente identificado. De que forma? Luz amarelo, âmbar. Beleza? Lembrando que nós temos um rol de alguns veículos que tem ali o serviço de utilidade pública. Tá no seu material, leia isso aí, porque é um assunto que nós trouxemos lá da resolução, que são os veículos plataforma, é o veículo de transporte de valores, é o veículo que carrega o lixo, é o veículo de manutenção do serviço de rede elétrica, saneamento básico. Esses veículos são aqueles que prestam serviço de utilidade pública. Agora, com esse resuminho aqui, você já tem subsídio suficiente para não errar mais nada. Beleza? Então, lemos aqui os 3 incisos, que são muito importantes, e agora a gente vai para a próxima aula falar um pouco mais sobre outros tópicos dentro do tema normas gerais de circulação e conduta, para a gente poder fechar todos esses artigos aqui e que você não erre mais questão de prova, questão bobinha, tá? De prova, porque esses artigos aqui são fáceis, mas você tem que saber toda a peculiaridade. Tranquilo? Tamo junto? Então eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!